Glória a Deus. Paz do Senhor. Boa noite. Tudo bem com vocês? Você pode sentar. Aleluia. Deus é bom, né? Vamos avançar. Ninguém vai nos parar. Essa igreja vai continuar crescendo em nome de Jesus. E vamos continuar a cumprir propósitos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, pela oportunidade de servir, te louvar, te adorar. Obrigado por uma parte da tua igreja que te serve nesse lugar. Estamos aqui para ouvir a tua palavra, aprender da tua parte, que o teu Espírito Santo, como professor que nos ajude, nos guie em todas as coisas e que haja sensibilidade no teu Espírito, Pai, para receber aquilo que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. Alcança desde o menor até o maior e que a nossa vida não seja mais a mesma a partir dessa ministração, ó Pai. Declaramos essa verdade crendo naquilo que nós fazemos, que é obedecer a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, né? Então, queridos, nós vamos falar hoje, como anunciamos, um dos princípios elementares da doutrina de Cristo, né? Nós já vimos ministrando várias vezes sobre esses princípios que são fundamentais para todo crente, né? Quais são esses princípios elementares, né, da doutrina de Cristo? Abra lá, por favor, em Hebreus capítulo 6. Nós não vamos falar de todos eles, são 6 princípios elementares da doutrina de Cristo. Vamos falar de um, né, que é o próprio tema. Hebreus 6, capítulo 6, versículo 1 e 2 diz assim, ó: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar. Isso não significa para você deixar, né, de seguir ou de observar, mas é para que você coloque à parte como prioridade na sua vida, para o que é perfeito, não lançando de novo a base, e aí ele vai citar, o autor aqui de Hebreus, esses princípios elementares da doutrina de Cristo. Primeiro, arrependimento de obras mortas, é o que nós vamos ministrar hoje. Depois, da fé em Deus, é um princípio elementar. O ensino de batismos, não é isso? Principalmente o pessoal que faz o treinamento para novos membros, assiste esse módulo, não é verdade? Então, é bíblico ensinar sobre batismos. Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, batismo no corpo de Cristo. Isso é uma doutrina que precisa ser ensinada e você, como crente, precisa saber disso. Imposição de mãos, né? Uma prática que nós fazemos, isso é bíblico. Quando impomos as mãos orando pelos enfermos, isso é bíblico. Ressurreição dos mortos, né? Aqui já vai entrar a parte de escatologia, ressurreição dos mortos e juízo eterno, né? Princípios elementares da doutrina de Cristo. Como eu disse aqui no início, irmãos, esse assunto é muito importante, por isso que está na pauta da nossa Quinta do Saber, trazer esse assunto. Não só o que fazemos já no treinamento para novos membros, mas nesse auditório também é importante trazermos esse assunto. E sabemos muito bem que há distorções doutrinárias a respeito desses princípios elementares, né? E como nós aqui amamos a palavra e estamos com os nossos corações abertos ao ensino, não é dificuldade para a nossa vida a absorver essas verdades. Talvez você já tenha ouvido, assistido alguma vez essa ministração, mas para você pode considerar aí uma reciclagem. Amém, irmãos? E a gente sempre diz isso nas ministrações, que falar as mesmas coisas é segurança para todos nós, né? Até porque é segurança contra algumas coisas que às vezes são passadas por aí, não é isso? Eu estou pegando esse texto aqui, né, como base, justamente ressaltando esses princípios elementares, mas é interessante a gente entender esse contexto aqui, e é muito bom quando a gente pega um versículo para tratar um assunto, saber o contexto, porque o autor de Hebreus, disse, né,
ressaltou esse princípio elementar, esses princípios elementares. Se você voltar lá no capítulo 5, ou se você ler toda a carta de Hebreus, você vai perceber que o autor está falando justamente para o povo judeu. O povo judeu que foi convertido, né? E existia uma situação naquele tempo ali, o propósito pelo qual a carta foi escrita, que existiam alguns judeus, ora convertidos, que estavam trazendo algumas práticas judaicas. E nós sabemos, se você ver logo nos primeiros capítulos de Hebreus, você vai ver que o autor ele ressalta que Jesus é o maior sumo sacerdote em comparação com o Velho Testamento, né? Porque os judeus ressaltavam o sacerdócio de Arão, mas era importante eles entenderem que a partir de Cristo, todo aquele ritual, todo aquele procedimento judaico, a lei, a questão da matança de animais, o sacrifício, isso tudo passou. Jesus resolveu esse problema. Então, tinha naquele tempo lá, naquela região de Gálatas, judeus convertidos que ainda fazia questão, até mesmo a prática da circuncisão. Algo que a circuncisão do nosso tempo é a circuncisão do coração, né? Então, o autor aqui ele estava ressaltando, e pessoas como essas deveriam, se você for lá ver no capítulo 5, ele fala, deveriam ser mestres. Já era um tempo de estar ensinando a respeito desses princípios elementares. E isso nos chama a atenção até mesmo com coisas que a gente vê nos dias de hoje. De vez em quando você vê aí algumas doutrinas estranhas a respeito desses princípios, que tem um monte de crente mergulhando nisso. Não é algo assim, talvez você já tenha ouvido isso, mas é sempre bom, nesse processo de reciclagem, você mesmo se inserir numa conferência, você mesmo se conferindo se está alinhado com a palavra. Porque talvez o que você sabe seja de algum material que de repente você tinha como posse, algum vídeo que você assistiu na internet e você acha que ouviu aqui, mas você não ouviu aqui. Então, princípios elementares da doutrina de Cristo é algo fundamental. Todo crente precisa saber. Amém, irmãos? E é claro que quando ele fala aqui arrependimento de obras mortas, essas obras mortas está citando exatamente essas práticas que não têm efeito nenhum para a igreja. Já passou. É morta, não tem valia nenhuma. Validade alguma. Só que a questão do arrependimento, ela não só envolve a parte da salvação. Porque nós sabemos que quando recebemos a palavra, o processo de arrependimento era importante. Como é que você vai crer, né? A gente vê até mesmo sombra lá de trás, você vê o próprio João Batista pregando o arrependimento, já anunciando Cristo, não é isso? Então, essa mensagem de arrependimento, que envolve também salvação, existe também a própria vida cristã. Porque a todo momento a gente precisa mudar posicionamentos. Alguma coisa que fazemos, e essa prática de arrependimento é algo que precisa fazer parte da vida do crente. Amém? Sendo que nesse contexto aqui, especificamente, está falando a respeito de procedimentos judaicos que não faz parte mais da vida da igreja. E essa carta também serve para a nossa vida hoje. Porque de vez em quando a gente vê alguns segmentos por aí trazendo alguns rituais judaicos. O pessoal bota lá candelabro e segue algum ritual. Não vejo nenhum problema quando a pessoa usa até para enfeite, mas é um negócio um pouco perigoso, né? As pessoas se vestindo de sacerdote, né? Trazendo alguns rituais lá do Velho Testamento, aplicando para a igreja. Isso é muito perigoso. E a carta aos Hebreus aqui reforça muito isso. Acabou Jesus. Através de Jesus, todo aquele procedimento lá do Velho Testamento a respeito ao povo judeu, depois que ele se converteu, já era. Acabou. Amém, irmãos? Você está comigo? Então entenda, primeiramente, que é um princípio elementar a doutrina de Cristo. É um assunto que eu preciso conhecer. Isso tem que estar na ponta da língua do crente. Amém, irmãos? No final dessa ministração, a gente vai indicar um livro que fala um pouco também sobre arrependimento, né?
Mas o que significa a palavra arrependimento? Nós estamos aqui na Quinta do Saber e é importante nós cavarmos, né? Aprofundarmos, e é a oportunidade que nós temos para isso. Mas o que significa a palavra arrependimento? Se você trouxer aqui para o original, né, no original grego, nós chamamos de metanous, que ela foi modificada e é usada como metanoia, né? Mas, classificando aqui as partes dessa palavra, meta significa voltar, e nous, mente, voltar, mente. E a gente conhece uma palavra muito popular, metamorfose. Ela nasceu dessa palavra aqui. O que é metamorfose? É uma transformação. Amém, irmãos? Então, o que é, né? Trazendo aqui no entendimento prático de metanous ou metanoia, eu posso classificar isso mudança de mente ou conversão completa. Amém, irmãos? O que significa metanoia, para recapitular, né? Mudança de mente ou uma conversão completa. Se eu pegar aqui fizer aqui uma demonstração, né, natural do que é uma metanoia ou metanous, é como se eu estivesse pegando uma estrada e no meio do caminho você, caramba, não era para seguir por esse caminho ou por essa rua, eu me arrependi de ter passado por aqui. Então, qual é a ideia quando há um arrependimento? É você pegar o primeiro retorno, é voltar. Amém, irmãos? No processo de salvação, aconteceu isso conosco. Quando você recebeu essa palavra e você se arrependeu dos seus pecados, né? Se você tinha uma prática de cultuar algum Deus, de reverenciar algum Deus, a partir daquele momento que você recebeu aquela palavra, você fez uma mudança de percurso. Aquilo que você praticava constantemente, você deixou de praticar, né? E com relação ao pecado, é possível isso acontecer? Isso precisa fazer parte da mente do povo de Deus? Precisa, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo que na nossa caminhada a gente tenha alguns problemas, ou escorregar na casca de banana, mas esse princípio precisa fazer parte da nossa vida. Onde você consegue identificar que está tomando uma direção errada, onde você está pegando um caminho errado, e você perceber pela palavra que não está certo. E a gente não pode ficar só naquele sentimento, eu errei, eu peguei o caminho errado, está errado, e ficar por ali ou dar continuidade àquela sequência. Então, biblicamente falando, o arrependimento, depois que você identificou que está numa posição errada, que aquilo não está correto, você tem que retornar. Amém, irmãos? Você está comigo? E a gente pode pegar algumas coisas aqui que, em determinado momento, gera um pouquinho de confusão. E, graças a Deus, a gente está aqui para ser tratado, para ser corrigido em algumas áreas, né? Já ouvimos falar daquela palavra remorso. Quem já ouviu falar? Né? E esse tipo de comportamento, de certa forma, confunde, porque em determinado momento os sentimentos são muito parecidos. E às vezes a pessoa tem uma atitude, se você pesquisar no dicionário popular, a palavra remorso vai dizer que é arrependimento. Olha só que interessante. Palavra remorso, arrependimento. Mas eu estava pesquisando a respeito dessa palavra e até colocando a diferença entre arrependimento e remorso, eu vi uma nota de um professor de psicologia que ele classificou o que é arrependimento, o que é remorso. Ele diz o seguinte, que arrependimento leva à vontade de mudança. Ok? Ele se arrependeu. O que ele tem em mente? Mudar. Então, essa mudança, ele não vai dar continuidade daquilo. E o remorso, ele sente a necessidade de mudar. Mas ele continua naquilo ali, mesmo que aquilo cause algum dano. Ele vai permanecer naquilo. E tem muita gente que pega esse caminho. Perceba que é uma linha tênue entre remorso e arrependimento. E às vezes até mesmo a pessoa se engana, acha que está se arrependendo, mas só está vivendo meramente um remorso. E a Bíblia vai nos ajudar a não julgar o outro, porque isso
é muito pessoal. Amém, irmãos? Até porque não temos autoridade de julgar as pessoas. Mas eu preciso ouvir essa palavra e aplicar na minha vida se, de fato, há arrependimento em algumas áreas na minha vida ou se eu estou vivendo um remorso. Onde as manifestações são diversas, né? A pessoa chora, não é isso? E nem porque chora a pessoa se arrependeu. Né? E faz um escândalo, né? E possa ser que naquele momento ali seja de fato um arrependimento, como também um remorso. Então, como Deus ele vê o coração, ele sabe qual é a motivação daquilo. Qual é a mente, né? O que está na mente daquela pessoa em relação àquela situação. Porque dentro do processo todo pode existir várias situações pelo qual o levou até aquela reação. Porque talvez ela esteja chorando não por causa do ato em si, mas por causa, de repente, de uma disciplina, de uma correção, ou de um dano decorrente de uma decisão errada. Então, muitas coisas podem acontecer. Eu não quero que você seja um frio a ponto de olhar assim, será que está chorando mesmo de arrependimento? Eu não estou gerando isso aqui. Entenda, irmãos. Mas eu quero que você pegue essa palavra e aplique na sua vida. E entenda o que a Escritura fala sobre essa posição de arrependimento. O que Deus requer do povo dele em relação a uma situação que você fala assim, está errado, esse caminho, eu não era para estar nesse caminho. E aí você vê a oportunidade lá de mudar, de pegar o retorno. E aí quando você insiste, aí você, não é arrependimento, queridão, é apenas um remorso, é apenas uma reação do dano sofrido. Nós vamos aprender aqui, que eu estou falando aqui da questão das emoções, mas a gente vai ver na palavra que o arrependimento pode doer. Você pode sofrer. A gente vai ver aqui Paulo falando aqui aos Coríntios sobre dor para arrependimento. Né? E você vai ser tratado nessa noite. Você está pronto? Então, aprendemos aqui que remorso é diferente de arrependimento. Amém, irmãos? Olha só que interessante. Mateus capítulo 27. Vou dar um exemplo aqui. É bom exemplificar, né? Sobre o remorso e arrependimento. Podemos identificar aqui um comportamento. Olha só. Eu vou ler aqui na revista, na Corrigida e Fiel, porque nessa versão cita a palavra arrependimento. Essa passagem aqui fala a respeito de Judas, né? Mateus, Mateus que eu vou ler. Mateus capítulo 27, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim, ó: E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus, para o matarem. E prendendo-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido. E aí, por isso que é interessante, quando a gente estudar a Bíblia, ter atenção a essas palavras, porque a gente pega assim, mas ele se arrependeu, e esse aqui não é o arrependimento que nós conhecemos, né? Porque no original aqui é metamalomai, que significa remorso. Eu creio que tem versões aí que não está arrependimento. Tem alguém aí? Qual a versão que está? Remorso. Olha só que é interessante a gente ter uma atenção com relação às versões da Bíblia. Ok? Aí você fala assim, pastor, essa versão está errada? Não. Lembra que eu falei que no dicionário diz que a definição de remorso é arrependimento? E de fato é um arrependimento. Só que é um arrependimento onde não tem mudança. E apesar que o arrependimento tem sentimento. Parece que eu estou querendo confundir vocês, mas o fato é que, para deixar bem claro, que arrependimento mais chegado para o remorso é aquilo que a pessoa tem, todas as reações de uma pessoa arrependida.
Só que quem se arrepende, o arrependimento verdadeiro, bíblico, é onde a pessoa vai ver e vai voltar à posição. O remorso não, ele vai ver que está errado, está sofrendo dano e vai continuar naquilo. Isso é remorso. E lá na frente ele vai esquecer de tudo. Rapaz, você... Aí nem me lembro mais. Porque talvez a reação não seja relacionada à situação em si, mas o dano que talvez tenha causado. Eu quero que você preste bem atenção, que eu vou entrar num ponto aqui bem delicado, que isso vai ser muito importante você lembrar. Amém, queridos? E Deus já está falando alguma coisa com você, eu tenho certeza. Então, remorso, ele sente a culpa, se envergonha, né? Mas não quer mudar. Então, as reações são diversas, os comportamentos são diversos. E eu volto a dizer que, às vezes, é até parecido com aquele que, de fato, se arrepende. E aí, por isso que existe aquela situação, quando uma... Vou trocar aqui, tá? Aí, tem situações que o papai, a mamãe, a liderança acompanha e observa a posição da pessoa. Porque o arrependimento, o que esperamos no arrependimento? Mudança de percurso. E quando não há mudança, é muito claro. Houve de fato arrependimento? Volto a dizer, não é a intenção de você julgar aqui. Mas em determinados momentos, a gente consegue perceber, pela palavra, é muito claro, as reações das pessoas. As nossas reações diante de circunstâncias e coisas que nós identificamos que não estava legal. Que eu tenho que pegar o retorno. Que eu tenho que me posicionar. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. O Senhor é bom, né? Aleluia. Exposição emocional, até anotei aqui para falar. Exposição emocional, as manifestações diversas, que de repente mexe com o seu coração, deixa você até com pena, não é garantia de mudança. Ok? Olha só que interessante, o apóstolo Paulo, falando um pouquinho sobre arrependimento, vamos pegar um exemplo aqui, o apóstolo Paulo elogiando os tessalônicos. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 8 e 9. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo, diz assim, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, olha só essa palavra aqui, ó, vos convertestes, e essa palavra no original significa voltar-se para uma direção inteiramente nova. Olha só que interessante. Vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Porque na cultura deles servia um Deus, que não era o Deus vivo. Então, quando eles receberam a palavra da fé, eles mudaram de percurso. Então, o convertestes também está dentro desse contexto de arrependimento. O que é converter? Converter é você pegar a primeira conversão. Se você está pegando uma estrada, às vezes você vê assim, a conversão, né? À direita ou à esquerda, principalmente quando você está no GPS. Conversão à direita, conversão à esquerda. O que é? É voltar. Então você vê um exemplo aqui, a posição dos tessalônicos, quando eles receberam uma palavra. Nós usamos isso aqui quando uma pessoa se converte ao Evangelho. O que é isso? Ela deixa de viver um estilo de vida antes, porque o Evangelho é um estilo de vida, não é isso? O estilo de vida é mudado. Ela se converteu. Amém, irmãos? Você está comigo?
Aleluia! Glória a Deus. Saber que o caminho está errado e continuar nele não é arrependimento. Pastor, estou arrependido. Legal, e aí? Não, mas sabe como é que é, né? Rapaz, você chorou, você... já passou. Passou. Você está comigo, irmãos? Aleluia. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a tristeza para arrependimento. Pastor, isso é bíblico? É bíblico. E é muito importante. Há situações que talvez você não chegue a esse ponto. Mas quando isso acontecer, você ficar triste, veja isso como uma coisa normal. Agora, que de fato haja arrependimento. Você já sabe diferenciar o que é arrependimento e remorso. Amém, irmão? Você está comigo? Então, vai sofrer, vai ficar chateado. E para ajudar você, o ideal é que essa chateação, vamos dizer assim, que esse não se conformar com a própria situação, não seja pelo fato de você ter sido descoberto. Ou por um líder, ou o papai e a mamãe, lhe chamar a atenção. Mas pelo fato de falar assim, rapaz, eu errei, eu sou um tolo, E a gente precisa tomar cuidado com a condenação, mas existe um nível de maturidade aí que a gente vai estar aprendendo, e a gente vai ter que pegar essa situação, esse limão azedo, e fazer uma limonada. O que é fazer uma limonada? É mudar o comportamento. A mamãe vê lá, deu uma chineladazinha, né? Esse negócio de politicamente correto tem estragado a igreja nesse negócio aí. Dá uma palmadinha lá, uma chineladazinha, em amor. A criança vai chorar, vai ficar chateada, possa ser que em determinado momento fica aborrecido com o papai e com a mamãe, mas vai ter um momento que ela vai pensar, eu fiz besteira. Eu merecia ter ficado sem um telefone, sem internet, sem um iPod, iPad, não sei o quê. A única coisa que você não vai fazer, botar de castigo, é você não vai para a igreja. Está errado, mamãe e papai, se você fizer isso. Só vai abrir uma brechazinha para ajudar você. Tá de castigo, não vai para a igreja. Tu está fazendo um serviço do demônio. Amém? Vai ler o Salmo 119. Está errado. A Bíblia é algo prazeroso. Como é que você vai transformar isso num castigo? Toma o celular. Desliga a internet. Vocês me amam ainda? Os jovens me amam ainda? Segunda Coríntios capítulo 7. Vamos ver sobre tristeza para arrependimento? Para você não pensar, pastor está falando heresia. Não. Segunda, dá para projetar aí? Dá? Projeta aí, que isso aqui é importante para o pessoal ver aqui. Porquanto, ainda que vos tenha contristado, e no original aqui, lipeu, tá? Que significa dor e tristeza, com a carta, porque, só para abrir aqui um pouquinho, na primeira epístola de Coríntios, para a igreja de Coríntios, Paulo ele desceu o sarrafo na igreja de Coríntios. Por quê? Porque estava tendo pecado naquela igreja. E Paulo não economizou a correção lá. Só para você ter uma ideia, não vou ler a primeira epístola de Coríntios, mas você pode ler, capítulo 3, capítulo 5. Olha os problemas que estavam acontecendo. E olha que era uma igreja do reteté, experimentada nos dons, tinha mover de Deus, 5 dons ministeriais em operação, igreja ali de mover referência. Em determinado momento, com a atitude, com a falta de caráter da igreja, teve momentos que o apóstolo Paulo referiu aquela igreja como carnais, pra você ter uma ideia. Então,
o nível de espiritualidade da igreja não se mede pelo reteté. Nada contra o reteté. Eu gosto do reteté, vocês sabem disso. Porque tem gente que esconde a sua espiritualidade nos retetés. E o apóstolo Paulo, e essa igreja do retetê, do mover, milagres, irmãos, precisa acontecer. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 13, a lei do amor. Por quê? Porque aquela igreja não estava andando em amor. Estava tendo mover, mas não andava em amor. Olha o que acontecia naquela igreja, só para você ter uma ideia. Imoralidade sexual. Envolvendo lá um rapaz se envolvendo com a madrasta, sexualmente. Divisão, partidarismo. Uns falavam que era de A, uns falavam que era de Cátia, outros falavam que era de Val, outros falavam que era de Andréia, da Vanúzia. Eu gosto da administração do fulano, ciclano. Quem que vai ministrar hoje? Tinha isso lá. Espiritual. Irmão processando o outro. Tinha isso lá, irmão. Processando. A ponto de lá o ímpio lá chamar a atenção. Essas coisas têm que ser levadas na igreja, resolver na igreja. Sobrecarregando o judiciário, coisa que tem que ser resolvida na igreja. Como vamos julgar o mundo se nós não sabemos julgar aqui entre os irmãos? Cuidado que esse negócio é de querer processar o irmão, viu? Aí quando alguém corrige, isso aí é causa para ser processado, pastor. Vai levar para a justiça. Carnal. Briga de vasos. Tinha briga de vasos lá. Uma bagunça com relação aos dons espirituais. Lembra? Ué, não é não? Eu te falo, eu acho que é o que eu falo também. Cala a boca você. Tinha isso. Eu sou mais vaso que você, que Deus me usa. Tinha isso lá. Estou falando besteira? Tinha, irmão. Vai lá ver. Não andava em amor. Então, Paulo, irmãos, ele não economizou. Agora, se fosse você também, faria a mesma coisa. Aí você vai ver isso, vai ler comigo agora? Não, pastor, realmente. E a ceia? Esqueci da ceia, lembra da ceia? Na hora da ceia, todo mundo comia tudo. E os pobres não tinham acesso à mesa. Tinha um que saía lá, acabou, cheio de vinho lá, bebeu tudo. Divisão. E um negócio muito interessante, que é uma igreja que flui nos dons. Interessante, né? Não é porque você é ousado que você tá coisa não, viu? Pastor, Deus fala comigo, eu vejo vaca voando. Agora a gente vai entender por que Paulo, na segunda epístola, escreve aos Coríntios. Aí aqui ele dá uma aliviada. Por quê? Aconteceu alguma coisa. Olha só. Porquanto, ainda que os tenha contristado, porque Paulo chamou a atenção. Você vai ver lá. Vai lá, volta lá que você vai ver. Com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Porque teve uma situação que Paulo ficou ele bateu tanto que ele sentiu um desconforto com aquilo. Porque no original aqui, Paulo demonstrou um desconforto na hora da correção. Não pense você, quando o pastor, um líder, corrige, ele fica feliz da vida. Não é legal, não é... Aí, ó, desci o bambu lá no irmão. Não, irmão, não é prazeroso, não. A nossa motivação sempre é que aconteça a metanoia. Qual é a visão? Qual é o propósito de dar umas varadinhas na perna? Metanoia. Não aquela outra palavra, remorso. Esse é o propósito. E Paulo, homem de Deus, ele sentiu isso. Mas ele fala assim, vejo que aquela carta vos entristeceu por breve momento, ou por breve tempo. Então,
Ele viu a reação do povo. É igual quando acontece aqui, né? Quando o pastor, quando dá... Aí fica todo mundo em silêncio. Aí tem uns que é direto assim, o pastor falou comigo, e fica triste. Poxa, pastor, desceu o cajado. Olha o termozinho evangeliquez, não é isso que a gente fala? Poxa, apanhei com travesseiro hoje. Ministra fulana, ministro ciclano, falou, parece que falou tudo para mim. Aí ele diz assim no versículo 9, olha aqui, 2 Coríntios 7, 9. Está projetando ali? Agora me alegro, não porque fostes contristados. Ele está dizendo aqui, não é porque você ficou triste, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus. Contristados segundo Deus. Então, dói mesmo, é para mexer mesmo. Amém, irmãos? E me preocupa nesse tempo, nesse negócio de politicamente correto, é uma preocupação aí de alguns líderes. Não pode falar isso não, senão vai sair da igreja. Senão isso, senão aquilo outro. Não pode falar isso não, isso aí não enche a igreja. Né? Tem isso, irmão. Pastor, esse tipo de ministração aí vai ter evasão, o pessoal vai sair, não vai querer ficar mais aqui. E já aconteceu isso um tempo atrás. Irmão chegar, pastor, o senhor é muito duro. Falou assim, mas era para você? Pastor, mas não é assim, né, pastor? Somos sensíveis. Mas me diz uma coisa, era para você? Era, pastor, mas... Aleluia. E aí você vê a correção acontecendo. E Paulo dando retorno, né? Qual é a motivação disso? E mostrando aqui na carta que fostes contristados segundo Deus, para que na nossa parte nenhum dano sofresseis. É o propósito. Porque existem as correções aqui na igreja? Para que você não arrebente com a sua cara lá na frente. Para que você não entre no caminho de coelho. Para que você ache que crente está abafando, mas não está abafando coisa nenhuma. E tem coisa que a gente vê assim, rapaz, não faço não. Pastor, aí pior quando usa aqueles termos espirituais, né? Aquilo ali, então, é a única forma de calar minha boca. Deus falou comigo. É ou não é? Quando fala isso, eu falei, acabou a conversa, irmão. Porque Deus contra Deus? O teu Deus brigando contra o seu Deus? Bagunça, né? Então Deus falou, irmão, vai nessa tua força. E não é... a nossa oração, a Kátia sabe disso, a nossa oração, olha só como é a cabeça. Eu creio que todos eles aqui também pensam a mesma coisa, de eu estar errado. É ou não é? A gente sempre fala isso. Tomara que eu esteja errado, tomara que eu que estava na carne. Não é isso que estava conversando? Porque a gente sabe o resultado, rapaz, vai arrebentar. Tomara que Senhor, que eu esteja na carne. O Senhor falou, não. Aguarde. E vamos orar. Para que na estrada, no meio da estrada, ela se arrependa e pegue o retorno. Não fique no orgulho, porque o orgulho pode produzir o remorso. Ele fala assim, pastor tem razão, mas eu não vou voltar. De vez em quando tem uns irmãos aqui que saem da igreja errado e não está em lugar nenhum. Irmão, aí a gente vai com misericórdia, irmão. Não, estou bem, pastor. Aí você sabe que não está bem. Para de orgulho, irmão. Pelo amor de Deus, esquece tudo isso. Não, pastor, não quer. Isso é muito perigoso. Não dá o braço a torcer.
A humildade de chegar assim, não, eu estou coração de Davi. Por isso o coração, segundo o coração de Deus, o coração de Davi, nem nascido de novo era. Porque quando veio o profeta lá, não, eu errei. Agora tem crente nascido de novo, com o Espírito Santo habitando dentro dele, ainda fica naquela dureza ainda. Não. Deus está falando com você nessa noite, aleluia. Aleluia. Não vamos permitir, irmãos, que o politicamente correto entre. De que forma isso pode estar camuflado no meio do povo de Deus, né? Alguns crentes fecham o coração para ministros. Eu não vou corrigir, senão vai sair da igreja. Esses termos assim, que às vezes pode, no meio de quem lidera, de quem serve, né? Não vou corrigir, pois perderei a aceitação, a popularidade. Irmãos, não existe isso. Vamos parar com essa mentalidade. Aí começa aquelas rotulações. Ó, passa por fulano, porque ele ali, ele vai corrigir. Vem cá, e por que você não corrige? Eu não sirvo para isso não. Ué, mas você está vendo teu irmão pecar? Vá até ele. A Bíblia ensina assim. Irmão, ama a sua vida, mas não está legal não. Ouvir um não. É bom ouvir não? Quando você quer ouvir um sim? Levanta a mão, levanta a mão. Seja honesto. Olha lá, como é que o pessoal, até para isso, é fácil ouvir não? Levanta a mão, gente. Vai lá, levanta a mão. Todo mundo, ninguém gosta, irmão. Vamos, né? Deixa ser tratado, ninguém gosta. Você quer ouvir um sim. Aí tu, todo feliz, já achando aí. Não. E aprenda a ouvir os não secos do teu pastor. E às vezes tem uns nãos aqui que eu dou. Mas por que, pastor? Por que não? Às vezes eu olho assim, às vezes os olhos cheios d'água, assim, aqueles olhos brilhando assim, ó. Eu fico olhando. Não, pastor, não. Em amor. Por que você foi congregar aqui? É assim, irmão. Mas qual o propósito? Você crescer, irmão. Não ficar na meninice, levado por vento de doutrinas, por sentimentos. Tem crente que é igual lua, pô. Lua cheia, minguante, crescente. Pastor, minha lua está minguante hoje. Misericórdia. Vamos orar por você. Veio aqui na hora aqui esse negócio. O cheio é cheio de espírito. Aleluia. Então, quando você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Amém, irmãos? Agora, pela palavra, você sabe o que é uma posição, um arrependimento, mudança de percurso. Você sabe que está errado, o Espírito Santo falou com você, porque você insiste. É igual aquela porta de banco, né? Não tem? Que você gira assim, aí ela, se você forçar, ela trava. A gente está forçando a porta que não passar. Não vai passar, querido. Volta. Toma uma posição. Não atalhe, não dê jeitinho. Tem gente que questiona. Mas por quê? Mas não sei o quê, irmão. Melhor obedecer do que sacrificar. Mas Deus, bota na mão de Deus. O meu Deus é o seu Deus. E eu vou responder por umas ações minhas. Parece que é um discurso aqui de, né, dentro desse contexto que a gente está na sociedade, um contexto de terrorista, né, sei lá, de tirano. Não, irmãos. Você está comigo?
É bênção, irmãos. Paulo, quando escreveu isso aqui, essa carta aqui, na segunda epístola, dando o retorno do que ele viu, né? E provavelmente ele viu uma posição da igreja de Corinto. As pessoas reconhecendo, não, está errado. A liderança da igreja de Corinto ajustando a igreja. Né? E o povo percebendo que precisava ter uma mudança de percurso. Coisas acontecendo no meio da igreja e todo mundo quieto. Né? Em situações sendo levadas para o apóstolo Paulo longe. Coisas que não foi nem pelo Espírito. Foi alguém lá que já estava já inconformado com a situação, a forma como a igreja estava caminhando, e levou o conhecimento do apóstolo Paulo. Está acontecendo isso. Não é fofoca não, irmãos. Tem coisas que pode acontecer no meio do povo de Deus, alguém sério, que sabe, conhece a visão, né? Ela não vai, é fofoca, ela vai levar, ó, pastor, tem uma situação assim, 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 assim. Qual é o propósito? Qual é a motivação dela? É ver a igreja crescer, avançar. Amém, irmãos? Gente se escondendo, porque assim, não fala para ninguém, porque se chegar no ouvido do pastor, ele vai, não, mas vai corrigir. Aí fica com o pecado lá escondido, lá, encoberto, para ninguém ver, esconde debaixo do tapete. Irmãos, isso aí é dano para você mesmo. Lá na frente vai vir com juros e correção monetária. Isso é um investimento negativo. Onde você sabe, está errado. Coisas que tem que ser levado à liderança, coisas que tem que ser levado ao pastor a respeito da sua vida. É para levar, pastor, é isso, 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 isso. Vamos tratar isso aí, meu irmão. Aí não faz por medo de perder cargo, função, prestígio, popularidade. Não, mas aqui eu estou galgando uma área, um ministério. Irmãos, isso é serviço, o mais importante é a sua vida. Não pense que Deus está satisfeito. Você está fazendo tudo, mas tem alguma coisa lá que não está alinhado. Você não está agradando ao Senhor. Está se agradando, porque está satisfazendo a vontade da carne. Isso é carnalidade. Então tome uma posição quando está errado, vá lá. Se é para procurar liderança, procura liderança. Se é para corrigir diante de Deus, se acerta diante de Deus. Agora não siga essa estrada onde você está vendo vários retornos ali. Um monte de placas sendo sinalizando para você. Retorno, retorno. E você finge que não está vendo. Vai embora. Aí quando chega lá na frente, acontece alguma coisa errada. Ah, Senhor, por quê? Por que Deus permitiu? Por que me deixaram? E é aquelas reações, irmãos, que não era para passar por aquilo. Porque deixou oportunidades passar. Momentos como esse, é o momento em que você pode refletir a sua vida. Não é uma palavra de condenação, irmão. Condenação para a sua vida, não, meu irmão. É uma palavra de ajuste, de alinhamento, de você ter ferramentas para você mesmo se avaliar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A minha reação aqui, será que é porque a gente tem essa capacidade de se ver? Eu estou assim por quê? Será que eu estou com raiva de alguém? Até isso tem, né? Você está tendo aquela reação. Não, mas porque eu estou chateado com fulano, porque eu estou chateado com ciclano. Não, mas eu estou errado. Mas aqui esse é o diabo soprando para você. Não, fala com ele não gosta de você não. Nessas horas que o diabo entra, quando tem um remorso em operação, ele entra. Não, é verdade. Vai lá e se enforca, igual o Judas. Não é isso que o Judas fez? Ele se enforcou. E ele teria uma oportunidade. Como Pedro, que voltou para a posição, e na sua pregação, quase 8.000 almas se converteram. Agora o outro deu lugar à carne, ao diabo, se enforcou. E tem muitos crentes entrando por esse caminho. Você aprendeu nessa noite? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Que haja um refrigério da sua parte. E eu sei que aqui não é um ambiente de condenação,